Pedalando com Lano hoje vai entrevistar duas pessoas que acabo de conhecer. O Wilson. Tudo bem? E o Lucas. Wilson, o que te levou a pedalar? Bom, a história é um pouquinho longa, mas eu comecei a pedalar quando eu descobri que tinha um problema cardíaco. E aí eu era muito ativo, sempre fui de esporte, inclusive no skate quase fui profissional mesmo. Fui patrocinado um baita tempo como atleta. E aí jogava futebol, fazia de tudo. E sempre pedalava, mas sempre tive na bicicleta. E aí eu descobri o problema cardíaco, tive que ficar 1 ano sem fazer atividade nenhuma. Foi o pior ano da minha vida, andando de ônibus, não podia caminhar, não podia nada. É a parte monótona da Aí vida. chegou num ponto de estresse daquele problema que eu conversei com o médico. Cara, ou me aposenta, me invalida de uma vez, ou me libera para fazer uma coisa. Aí eu fiz o teste de esforço. Aí imagina, 1 ano parado, foi um teste bem pesado, né? Correndo na esteira. E fiz o teste de esforço, passei mal correndo, tudo. Mas quando eu estou em atividade, não apresenta o meu problema, que eu tenho um tipo de arritmia. E durante a atividade, se normaliza. E aí eu conversei com o médico e falei, cara, eu vou fazer ciclismo de estrada. E aí montei a minha primeira speed, que tem no meu canal lá a história dela, vou botar nos comentários desse vídeo aí. Sim. E, cara, comecei a andar, comecei a gostar, e aí fui entendendo o ciclismo, e acabei trabalhando com bicicleta, e aí eu vou começar a andar forte. Aí comecei a treinar, fui campeão na fixa, depois conheci a fixa com o pessoal de Pelotas, fui campeão na fixa em Rio Grande, corri de speed em Rio Grande, depois migrei para mountain bike, mais passeio e tal. E hoje eu ando mais por diversão mesmo. E alguma vez tu já passou por depressão ou tem alguém próximo que tem esse problema? Bom dia, Ronaldo. Diverso. Bom, eu sofro de depressão. Né? Tá, Tenho e depressão. quando tu pedala, o que tu sente? Como é que tu te sente? A bicicleta te ajuda na depressão? Ajuda. A atividade física, é comprovado isso, né? A atividade física, ela ajuda. Mas pra mim, hoje, o que me ajuda mais é a corrida. Corrida a pé, né? Mas a bike ajuda bastante, né? E outra, né? Por consequência, a gente começa na atividade do uso da bike, vai conhecer mais pessoas, fazer mais ligações, acaba que tu amplia essa rede, então é muito mais fácil de vencer uma crise de depressão com a atividade. Né? Vou passar pro Lucas, mas primeiro eu quero que tu mande um conselho, uma mensagem para esse pessoal que está em casa aí, sentado, com frio e não quer pedalar. É difícil sair, o primeiro quilômetro é o mais difícil, mas hoje mesmo eu me acordei 6h30, cheguei a gravar um vídeo em casa falando, tô aqui 6h30, frio pra caramba, já faz um tempo que eu não pedalo, eu tô tomando café pra ir lá tomar café. Então aqui encontrando os amigos e show de bola. O primeiro quilômetro é o mais difícil. Vamos passar a bola pro Lucas agora. Vai lá, Lucas. Manda um recado aí e fala um pouquinho de ti aí. Cara, eu comecei na bike quando criança ainda, porque eu pedalava com meu pai. Ronaldo! E... Tudo bom, meu mano? Eu pedalava com meu pai, só que muito criança. E aí meio que... Eu não sei, a gente pedalava ali pela FURG, pedalava perto de casa, tudo muito pedal de criança, né? Mas sempre tinha aquela coisa, porque ele trabalhava no meio da semana, ele queria fazer aquele pedal assim pra gente dar uma descontraída no fim de semana, né? E cara, eu lembro que eu gostava, mas eu me sentia muito cara, assim, sabe? Na minha bicicletinha desse tamanho, né? E tanto que eu tenho foto, andando sem as mãos, coisa. Desde criança fiquei na função. Eu acho que ali quando eu tinha uns 9 ou 8, eu acho, eu não sei bolhufas, mas simplesmente parei de pedalar. E aí meio que eu voltei ali com a barra forte, só que não com o intuito de entrar de fato no esporte, né? Sim. Foi no intuito de pedalar, deslocamento.
Principalmente caso de namorada, coisa assim. Aí eu falei, tô trabalhando, vou comprar uma barra fortezinha. Comprei uma barra forte ajeitadinha, bonitinha, nova. E aí pedalei um tempo, parei uns 2 meses. E aí, eu não sei, começou a me aparecer na internet, ali no YouTube, coisa que eu nunca via. Porque o meu YouTube era só jogo, era filme, enfim, né? E aí me apareceu vídeo de downhill. E eu, nossa, que massa, meu downhill. Eu fiquei pensando, né, cara, eu tenho uma bike, né? Aí eu comecei a pedalar, só que o meu downhill, tinha uma barra forte, né, cara? Aí eu só rampava a calçada, subia, fazia essas triquezinhas meio trouxa, né? Aí foi indo, assim, e eu meio que não podia fazer muita coisa, né? Mas foi dali que eu comecei a me inteirar mais no esporte e conhecer também bike speed. Porque eu, de certa forma, eu tinha preconceito com pneu fino, né? Com mountain bike, enfim. Mas aí eu comecei a gostar da coisa, de fato, comecei a entrar no esporte. Foi no mesmo ano, em 2020, que eu comprei a minha speed. Comprei usado e, bom, pra mim não foi por nenhum problema de saúde, eu só quis começar a pedalar, eu achava legal, achava libertador, né, a liberdade mais da bike. E nessa época da barra forte eu comecei a fazer aquelas mecânicas pouquinha na bike, que era, sei lá, trocar um eixo, trocar um pedal, uma corrente, tava começando a arranhar a mecânica, né, não que hoje eu seja um grande mecânico, mas eu sei fazer boa parte da mecânica da bike. Acabei no final do mesmo ano trabalhando de mecânico, eu trabalhei em 2 oficinas na época e em 2021 aí eu não trabalhei. E foi assim, cara, aí em 2021 eu tava com aquela primeira speed, troquei pra outra, que aí depois essa outra eu vendi em 2023. Em 2021 abri oficina também na minha casa, mas não deu muito certo, mas aí empurrei um pouquinho com a barriga e fechei a oficina em 2023, mais ou menos agosto. E, cara, ano passado trabalhei com o Wilson ainda lá de mecânico, mas aí era na loja do centro. E foi isso, aí eu fiquei um tempo sem bicicleta, comecei a correr corrida de rua, né? Porque eu vendia speed. Aí hoje eu montei a fixa. Chegou uma época que eu andava de speed de fixa. Porque depois que eu comecei a gostar da bike speed, da road bike, eu comecei a ter um certo preconceito com a mountain bike, né? Não que hoje eu tenha, hoje eu já larguei isso. Mas eu nunca fui o cara do mountain bike, porque eu já tentei andar de mountain bike, mas não é a minha praia. Eu acho que a minha praia é o gravel, né? Tipo, é mais ou menos o pneu fino, o guidão drop, mas tem o pneu mais largo e tal, pra terreno mais acidentado. Dá pra meter uma trilha. Eu inclusive faço trilha de fixa, né? Tu vê. O triclocross, né? Legal. Mais ou menos isso, cara. Minha história nada muito por saúde, mas foi na casualidade, assim, foi na... E o que tu tem pra dizer pra esse pessoal que tá em casa aí, que não quer pedalar, que tá com ansiedade, cara, com uma pré-depressão? Eu acho que, pra quem entende um pouco de inglês, dá de ver o filme que o Lachlan Morton fez da volta da Austrália. Porque teve um dia em específico que ele chegou a pedalar quase 600 km por dia, porque são 14 mil a volta da Austrália. E o cara fez com intoxicação alimentar. Então, tipo assim, é meio que um frio, de certa forma bobagem pra ficar no sofá, mas é um combustível muito grande ver aquele filme do Lachlan. Porque tá no YouTube, de graça, ele só não tem legenda, né? Eu acho que, como o Wilson falou, o primeiro quilômetro é o difícil, mas eu acho que é difícil pós tu levantar, porque eu acho que tu levantar, cara, no frio e tu pensar assim, quando toca o despertador, eu acho que ficar deitado vale mais, né? Mas aí tu levanta, tu sai, tu toma teu café, tu te alonga, tu pedala, tu chega em casa, que Consegui. massa. Consegui. Então, tipo assim, eu acho que primeiro tu tem que ter aquele primeiro passo de levantar da cama, mas tem que ter aquele primeiro esforço. Porque se o cara fez quase 600 km com intoxicação alimentar, eu acho que levantar da cama, tipo, só num friozinho ali, porque a gente também não tem um frio rigoroso, com menos, né? Sim. Cara, é ter um pouquinho de disciplina, porque a motivação é muito perigosa, né? Porque tu tem aquele pico assim, mas ela acaba. A disciplina, eu acho que se tu tiver, é melhor. O bagulho é ter disciplina. Ótimo. Pessoal, tô fechando esse vídeo com 2 pessoas muito gente boa aqui, com a mensagem muito boa, muito importante. Obrigado, Lucas. Obrigado, Wilson. Aí, valeu, gente. Um abraço. Lando Bike fecha esse vídeo.